Senhor, mais uma vez nós estamos na tua casa, na tua presença e precisamos de ti. Tu és o nosso socorro. Fala conosco, nos orienta, nos ensina, nos ajuda. Firma os nossos passos. Nós queremos viver o teu projeto integralmente. Sê compassivo para conosco. Lembra-te de quem nós somos e nos abençoa. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas imperfeições mais uma vez. Que o teu sangue precioso seja validado sobre nós, purificando as nossas imperfeições e iniquidades e nos tornando limpos diante da tua presença, sem nenhum tipo de acusação. Que o terreno do nosso coração esteja agora pronto para receber a tua palavra. E que ao sair daqui, nós possamos frutificar na íntegra, sem nenhum tipo de impedimento, sem nada que roube a semente da tua palavra, de gerar na nossa vida frutos que permaneçam e que glorifiquem a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. És bem-vindo na nossa história, és bem-vindo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós queremos viver bênção de Deus, verdade? Eu não conheço ninguém, pode ser que daqui em diante eu venha conhecer alguém, que deseje viver problemas e viver vida perturbada. Eu não conheço ninguém. Todos nós queremos viver em um tempo de bênção, de paz, tranquilidade. Sonhamos com a famosa terra prometida, a famosa Canaã. Todos nós, quando passamos por alguma situação, estou esperando minha Canaã, estou esperando a minha bênção, estou esperando o tempo do descanso, estou esperando o tempo em que eu vou desfrutar leite e mel. Leite e mel fala de coisas boas, de delícias, de prazeres, de alegria, de fartura, de suprimento. E Deus diz que é uma terra boa, e nós tomamos essa terra boa como as promessas que Deus tem para a nossa vida. E esse ano nós iniciamos com uma palavra rema, next level, próximo nível. Em Deuteronômio número 1, capítulo 1, Moisés ouve de Deus uma coisa interessante. Já passaram tempo demais neste deserto. É hora de mover, é hora de avançar, é hora de caminhar. A semana passada, nós ouvimos que nós temos que deixar o passado atrás. Nós temos que nos levantar com força, com ousadia e com coragem, crendo que Deus é fiel para cumprir a sua palavra e aquilo que deve governar a nossa vida e reger os nossos dias, nada mais, nada menos do que a verdade, a essência da palavra de Deus, deve ser o nosso norte, deve ser aquilo que nós seguramos, deve ser o nosso lugar seguro, nosso porto bem seguro, bem firme. A palavra, a presença e a promessa de Deus. Já passamos tempo demais com problemas. Já passamos tempo demais sem experimentar a abundância e a fartura. Já passamos tempos demais acostumados com determinadas situações. Já passamos períodos demais vivendo uma mesma crise ou uma mesma história continuamente, dia após dia. Nós já passamos tempo demais sofrendo, chorando ou estagnados, porque não vivemos, não experimentamos nenhum tipo de progresso e muitas vezes nós não entendemos o porquê não há progresso na nossa vida, na nossa história. Nós vivemos parados, nós vivemos sem desfrutar. E aí recebemos de Deus uma palavra, próximo nível. Como próximo nível? Como avançar se eu não enxerguei ainda um degrau? Como ir para frente? Como aprimorar? Como crescer? Como progredir? Se na minha história, se na minha frente, eu não vi nada ainda para caminhar. Nosso maior problema, irmãos, é querer ver para crer. É não se lançar no que Deus diz.
O nosso maior problema é duvidar do que Deus falou a nosso respeito, do que Deus diz para a nossa história, do que o Senhor garantiu que deveria ser a nossa vida. Nós simplesmente ouvimos, nós simplesmente absorvemos, nós simplesmente degustamos a palavra como uma coisa boa, como uma coisa interessante, como algo que alegrou o nosso coração, mas eu não sei por que razão, temos uma tendência a procrastinar a ação, a fazer acontecer o que Deus disse na nossa história. O que Deus disse que seria a nossa vida. Ou nós nos tornamos lentos para descobrir o que Deus tem para a nossa história, ou nós simplesmente nos tornamos preguiçosos e nos acostumamos à maresia, a uma vida sem avanços, sem progressos. E estamos no ano, na década de um novo nível. Décadas são interessantes porque algumas pessoas têm orgulhos de dizer, é da década de 60, foi da década de 40, da década de não sei de quando apareceu isso, da década de não sei de quando apareceu aquilo outro. E nesta década de 2020, que nível nós vamos alcançar na nossa vida, na nossa história? Que passo além nós vamos dar? Se hoje a palavra de Deus para mim, para você, já passou o tempo demais estagnado, já passou o tempo demais sem avanço, já passou o tempo demais sem progresso, já passou o tempo demais sem experimentar sucesso, qual seria a sua ação? O que faria você ouvir a voz de Deus e agir? Deuteronômio capítulo 1, Moisés faz um balanço, traz ao povo um resumo, 40 anos depois de terem ouvido de Deus, está na hora de avançar, está na hora de conquistar, eis aí a terra que eu preparei para vocês, eis aí a terra que eu vi para vocês, está na hora de tomar posse desta terra. 40 anos depois, estamos ouvindo um resumo da história, e um desafio: avante, levante-se e avance, prossiga. Chega de ficar parado, chega de ficar rodeando, chega de ficar no mesmo lugar, chega de ficar estagnado, é hora de avançar, é hora de prosseguir. E muitos de nós queremos avançar e prosseguir. E eu descobri que algumas coisas nos faz perder o time do avanço. Algumas coisas nos faz perder o bonde. Algumas coisas nos faz perder a onda para surfar. E uma dessas coisas que nos faz perder é a nossa língua. A gente fala besteira demais. A gente declara bobagem demais. Nós somos espertos e graduados em falar, em declarar para a nossa história, irmãos, e o pior de tudo, que não é para a história de terceiros, é para a nossa história, besteiras e bobagens. Em Lucas, Jesus diz que o que está cheio na vida do homem, no interior do homem, no coração do homem, vai refletir através das coisas que ele fala, que ele diz, que ele declara, que ele pronuncia. E baseado nas coisas que ele declara, que ele diz, que ele pronuncia, ele vai agir. E algumas vezes essa ação não tem nada a ver, não concorda em nada com o que a palavra de Deus declarou para mim e para você. Aí nós voltamos para o livro de Números, capítulo 13 e 14. Vocês leiam história, esses dois capítulos. Em Números 13 e em Números 14, foi quando tudo começou. O resumo de Deuteronômio 1 está em Números 13 e 14.
Estava na hora do povo avançar, estava na hora do povo conquistar, estava na hora do povo agir. E simplesmente, depois de ouvir de Deus, avance, levante e conquiste, o povo veio com uma ideia maravilhosa. Deixa eu ver para crer. O povo chega para Moisés e diz: Moisés, eu sei que Deus prometeu esta terra. Eu sei que Deus diz que a terra mana leite e mel. Eu sei que a terra é boa. Eu sei que nós vamos desfrutar de um lugar onde nós não construímos nada, nós não edificamos nada, mas que está pronta e preparada para nos receber. Mas deixa a gente pesquisar. Deixa a gente fazer um levantamento da situação. Deixa a gente analisar os prós e os contras. Deixa a gente montar um plano de ação. Deus já tem um plano de ação para a sua história. Deus já tem um plano de ação traçado para a sua vida. Espiar Canaã, Deus já espiou. Na hora que Deus diz, eu te entreguei, já foi espiada a terra. Já foi analisada a terra. Já foi investigada a terra. Mas eu e você tem dificuldade de ouvir que Deus diz é sua e tomar posse. E o povo diz, deixa a gente ver, deixa a gente analisar, deixa a gente investigar, deixa a gente traçar um plano. E Moisés diz, espera ainda 2 segundos que eu vou perguntar para Deus. E Moisés vai perguntar para Deus, e aí Deus, o que o senhor acha? Deus diz, tá bom, Moisés, manda o povo investigar a terra. Se o povo quer ver a terra, se o povo quer ter noção do seu prêmio, do que está reservado para ele, deixa que o povo vá. Manda o povo investigar a terra. Aí Moisés diz, olha, Deus deu ok. Pode investigar a terra. Pode analisar a promessa. Pode fazer pesquisa de mercado. Pode fazer investigação comercial, financeira. Pode fazer o que você quiser. Eu disse que é sua. Avance e vá. E Moisés escolhe de cada tribo um líder, um chefe, e envia para fazer uma pesquisa debaixo de uma orientação, uma pesquisa orientada. Não foi uma pesquisa aleatória. Cada um não ia pesquisar o que queria, baseado nas suas emoções e nos seus desejos. Havia uma direção para a pesquisa. E o povo passa 40 dias nessa pesquisa. E quando retorna de lá para cá, e o que eu acho interessante nessa história é que todos concordaram com um ponto. A terra é boa. Não é que a terra é boa. Não é que o lugar que Deus diz que seria meu é bom. Não é que é agradável aquele local. Olha que a terra produz, olha o fruto da terra. E a Bíblia diz que 2 homens vieram carregando uma parreira com cachos de uva e com romãs e com tâmaras. Para mostrar ao povo que a terra produz. Irmão, quando vocês forem a Israel e tomarem o suco de romã, ô delícia. Dá água na boca. E aí você vê um povo olhando para uma fruta que nunca tinha encontrado, nunca tinha visto, e dizendo, que coisa deliciosa, que coisa refrescante, que coisa cheia de antioxidantes, que coisa que é bom para não envelhecer, que coisa que é bom para não sei o que lá. Até a casca serve para remédio de garganta. E tem 1001 utilidades, fantástico, maravilhoso. Todos concordaram, a terra é boa. Não há defeito na terra. Não há defeito na promessa. As casas são bem construídas. Só que desde aqueles espias de 12, resolveram dar sua opinião. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A boca. A gente fala o que ninguém perguntou. Quem perguntou sua opinião? Quem mandou você dizer que o que Deus falou que ia acontecer, não vai acontecer porque você se acha incapaz? Por que emitiu uma opinião que ninguém perguntou? Por que acrescentar no relatório algo que não foi proposto? O povo diz, a terra é boa. O lugar da bênção é bom, o fruto que a terra produz é ótimo, boa qualidade, mas não vai dar.
Não dá porque tem problema na terra. Não dá porque eu vou ter que lutar na terra. E até agora, quando você lê Deuteronômio, eu fico abismada e apaixonada por Deus, porque Moisés declara que Deus carregou Israel quando o pai carrega seu filho nos braços. E na hora que o pai coloca o filho para caminhar, o filho diz, não dá. Enquanto estava sendo carregado nos braços, maravilha, na hora que Deus diz agora levanta, ó, só conquiste, só tome posse, só avance, não dá. A terra, as cidades é fortificada. Há inimigo por todos os lados, muito trabalho, muita luta, muita guerra, e eu quero é paz, sombra e água fresca. É confusão por tudo que é lado, eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dormir tarde, eu tenho que vigiar contra os inimigos, eu tenho que destruir todo mundo, eu tenho que ver sangue, eu não aguento ver sangue, eu tenho bloodfobia. E começa, irmãos, 1001 desculpas para não agir do que Deus disse. Apesar de ter essas dificuldades, o problema maior está em mim. Eu me enxergo incapaz. E a Bíblia diz que 10 homens inflamaram a terra, inflamaram a congregação de Israel contra a promessa de Deus. Toda vez que você fala contra a promessa de Deus, você perde sua bênção. Preste atenção. Toda vez que você abre sua boca para falar que Deus não é capaz de agir na sua história, você perde sua bênção. E o que você vai experimentar é justamente morte no deserto. Toda vez, vou repetir, que você fala mal da bênção de Deus, declarando que você é incapaz de viver ou desfrutar a bênção de Deus, você morre no deserto. Não há problema nenhum em querer vir. Não há problema nenhum em querer ver a bênção. Não há problema nenhum em querer analisar o que você vai desfrutar. No capítulo 7 de Juízes, Deus conta a história, a gente vê narrada a história de Gideão. E Deus chega para Gideão, chama ele de homem valente, ele diz, se sou valente, cadê o Senhor que não está comigo? Por que que Israel está nesse estado? Os midianitas estão acabando com tudo. Deus nem se incomoda com a queixa e o questionamento de Gideão, e simplesmente diz, homem valente, vai, que tu vai libertar Israel. Vou libertar como se eu sou pequeno, se eu não tenho capacidade. Deus diz, você vai libertar Israel, vai nessa tua força, porque eu estou contigo. Aí ele disse, se tu está comigo, então me mostra. E aí pediu a Deus prova, irmãos, não há problema, e dizia a Deus, me mostra que tu estás comigo. Me mostra que tu estás comigo, eu preciso ver, Deus, que tu estás comigo. E Deus mostra, Gideão se fortalece na confiança em Deus, me levanta um exército de 22 mil, Deus diz, é muita gente, manda embora a gente, manda embora a gente. Irmãos, resumiu-se em 300. E Deus diz, é hoje. Irmãos, quando a gente tem bala na agulha, é fácil viver, é hoje, é agora. Quando você tem poder de aquisição, é fácil dizer, é hoje e agora, vamos, vamos. Não dá. É hoje, bênção, é hoje. Vamos fazer, vamos. Eu tenho poder aquisitivo. Eu tenho bala na agulha, eu tenho recursos, eu vou. Mas Gideão ia lutar com 300 homens, com um exército que a Bíblia diz que os camelos não se contavam, que eram como a areia do mar. Imagine, irmãos, 300 homens, lutar com um exército cujo o número de camelos que estavam acampados para avançar no projeto de guerra era incontável e inumerável. Não é brincadeira não, irmãos. Faz qualquer homem corajoso tremer na base. Aí eu vou fazer igual a Hannah, não tenho nem roupa para esse evento. Faz, irmãos, qualquer homem tremer na base. 300 vezes uma multidão de incontáveis.
Aí Deus aparece de noite para Gideão e diz: ô vaso, é hoje. Aí ele: hoje, Senhor? É hoje, vaso. É hoje que eu vou lutar, é hoje que eu vou vencer, é hoje. Mas só tem 300, mas é hoje, levanta que é hoje. E Deus dá uma instrução a Gideão linda. Para que você perca um pouco o medo. Irmão, Deus sabe quando a gente tem medo. Deus sabe quando nós estamos fragilizados pela situação. Deus não é insensível com os nossos sentimentos. O que Deus não quer é que a gente perca a bênção por causa de uma palavra negativa acerca do que Ele garantiu de que Ele faria. Não é nossa força, é a força dEle. Não é nossa estratégia, é a estratégia dEle. Não é a nossa graça, é a graça dEle. Não é porque nós somos alguma coisa ou temos alguma coisa. É porque Ele é tudo em nós. É porque Ele pode todas as coisas. Não há impossíveis para o Senhor. E Deus diz a Gideão: Gideão, vai lá no acampamento dos midianitas, que eu quero que tu escute um sonho. E Gideão chama o seu servo Purá: vamos comigo, Purá. E lá vai Gideão e Purá. Quando chega no acampamento, ele se esconde lá entre os sentinelas e está uma conversa interessante. Rapaz, eu tive um sonho. É mesmo, bênção? Conta teu sonho. Eu sonhei com uma torrada de cevada. Irmãos, torrada é pão seco, velho. Uma torrada de cevada que voava sobre o acampamento e de repente o acampamento estava de pernas para o ar. Olha o sonho. Aí o que estava ouvindo o sonho disse: eu tenho interpretação. Tu tem interpretação? Tem. Teu mal é fome. Não, não era essa a interpretação. Não era teu mal é fome. A interpretação foi: essa é a espada de Gideão. Deus já entregou os seus inimigos nas mãos dele. Presta atenção, irmãos. Um está contando o sonho para o outro e diz: eu sonhei com pão duro, pão de cevada, torrado, voando sobre o acampamento, e outro que está lá. Irmãos, em número e em habilidade e em armas bélicas, não tinha comparação. A Bíblia diz que eram incontáveis, não tinha nem como comparar no número. E os seus inimigos dizer: é Gideão, e ele acaba com tudo, porque Deus faz. Irmãos, Deus sempre está na sua história. Deus sempre faz. E aquilo foi suficiente para Gideão se levantar com seus 300 e vencer a batalha. O problema, irmãos, não é o nosso medo. O problema é não crer que Deus vai fazer e declarar: não dá. O problema é entrar no quarto, como Israel entrou em Números 13, 14, na primeira vez que iriam conquistar a cidade que Deus prometeu, e chorar a noite toda reclamando de Deus. Deus me ama coisa nenhuma. Se Deus me amasse, Deus me trouxe aqui para morrer. O que Deus quer é me envergonhar diante da minha família. O que Deus quer é me fazer passar mais um vexame. Deus me ama coisa nenhuma. Irmãos, não questione o amor de Deus por causa das suas circunstâncias. As suas circunstâncias não são nada comparado ao que Deus vai fazer. As suas circunstâncias não impedem o agir de Deus na sua história. Deus vai fazer. Deus vai agir. Não murmure, não reclame, não abra sua boca para duvidar do poder de Deus, para duvidar do cuidado de Deus com a sua casa, duvidar do cuidado de Deus para com a sua família, duvidar do cuidado de Deus para com seus filhos. Aquela geração chorou no seu quarto, murmurou no seu quarto e disse: Deus não é capaz de cuidar dos meus filhos, Deus não é capaz de cuidar da minha esposa, Deus vai nos matar aqui. Deus não é capaz de cuidar de você. Se Deus cuida das aves, se Deus veste os lírios dos campos, como não cuidaria de você? Não tem você maior valor? Mas Deus vai me matar. Deus não me ama. E quantas vezes
nós perdemos a bênção, porque questionamos. Em vez de cantar, me ama, ele me ama, nós cantamos, será que me ama? Será que me ama? E não é com afirmação, Deus me ama. É será que Deus me ama mesmo? Será que Deus é capaz mesmo? Será que Deus pode mesmo? E a inclinação do homem, irmãos, e ouvir um relatório negativo, de ouvir uma palavra de derrota, de ouvir acerca das suas incapacidades, é tão grande, irmãos, que contamina mais do que alguém dizer, você vai conseguir. Nós temos uma tendência, irmãos, de aproveitar, nos agarrar mais a uma palavra de derrota do que na palavra da bênção. Nós temos uma capacidade, irmãos, de crer, de que não conseguiremos, de que não iremos avançar, de que o projeto não vai dar certo, de que a probabilidade de erro é muito grande e de acerto quase zero. E a nossa capacidade de executar é nula. E Deus diz, vai dar certo, vai fazer. E você diz, não. Aí nós cremos mais no que Deus diz, do que se chegar alguém e dizer, mas Deus não é contigo? Mas Deus não prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Deus não garantiu que se ouvir a sua voz e obedecer a sua voz, você seria abençoado no campo, na cidade, se entrasse, se saísse. Deus não diz que se você ouvisse a Ele, que se você estivesse firme nas promessas dEle, no que Ele tem para você, o que você colocasse a mão para fazer daria certo, seria abençoado. Deus não disse, disse. Deus não disse que aonde você colocasse a planta dos seus pés, havia um domínio territorial sobre a sua história e haverá poder em você para destruir as forças do mal, porque naquele território, naquele local onde a planta dos seus pés está, o domínio é seu, disse. Você vive isso? Não. No trabalho tem uma pessoa, uma funcionária que não vai com a minha cara e ela perturba a minha vida, acho que eu vou pedir demissão. O território é seu. Se Deus garantiu, por que eu não coloco o domínio de Deus naquele local? Por que eu não estabeleço a graça de Deus naquele local? Tem muita gente passando crises no casamento, deixando o diabo se andar dentro de casa, simplesmente dizendo, cansei, chega. E Deus está dizendo, levanta, constrói tua casa. Levanta, edifica tua casa. Mulheres, não aceite de jeito nenhum adjetivo de tola. Levante-se, erga-se. Vai perder para Satanás. Vai perder sua casa, sua família. Vai perder suas finanças, vai perder sua empresa para Satanás. Vai perder seu emprego, sua promoção, seu status para Satanás. Me poupe. Não posso não dá não. Vou botar a versão da canção e dizer, meu pastor não deixa não. Irmãos, só Jesus. Não conquistam, porque não creem. E não creem, porque a mente está travada em um limite imposto por Satanás, não por Deus. Eu sou apaixonada por Romanos 12:2. Se me perguntar qual é o meu versículo preferido, o pastor gosta da Bíblia toda, eu não. Eu tenho algumas coisas que eu gosto, outras coisas que eu digo, Senhor, se pudesse tirar, eu te agradeceria. Mas Deus não me ouve todas as vezes. Mas Romanos 12:2, eu sou apaixonada, irmãos. Porque Deus, através de Paulo, diz uma coisa fantástica, dá uma chave linda para mim e você. Mude a história da sua vida, mudando a sua mente. Mudando o seu pensamento, mudando a sua estrutura de vida, através da mudança do seu pensamento. E em Filipenses, Paulo ainda dá outra dica, do que eu devo pensar, do que eu devo ocupar o meu pensamento. Irmãos, não é pensamento positivo.
Não é confissão positiva, não, irmãos. Essa coisa não funciona, é temporária. O que funciona é a positividade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, confesse, declare, viva, clame, busque, confesse, declare, viva, clame, busque. Se é o que a palavra de Deus diz, não se aparte de dia e de noite. Fale, medite, ocupe o seu pensamento. Faça com que a sua vida, irmãos, seja transformada pela palavra de Deus. E aí, quando a palavra de Deus tiver ocupado o seu pensamento de uma maneira tão intensa, aí você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente quer boa. Olha quem aqui quer coisa ruim. Perfeito, irmãos, vai para lá com os defeitos. Eu quero o de melhor qualidade. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu experimento quando a minha mente está transformada pela palavra dele. Mas quando a minha mente não está transformada com a palavra de Deus, quando a minha mente não está cheia da palavra de Deus, ela vai se ocupar de alguma coisa, irmãos. Pense aí, irmãos, em um terreno arado. Pensou em terreno arado? Eu sei que aqui não tem muitos fazendeiros. Pense num terreno arado. Pense numa terra fértil. Pense numa área que é produtiva. Terreno arado, terra fértil, área produtiva. No tempo da chuva chove, no tempo de que vai fazer a colheita, colhe bonitinho, sem prejuízos. Pensou numa área assim? É a sua mente. O que você plantar dá. Planta derrota. Não posso, não dá, não pode, não dá. Vai produzir, não posso, não dá. E a semente nunca produz na quantidade que foi lançada. Sempre é multiplicada. O fruto vem mais do que a sementinha lançada. Não consigo, sou incapaz. Aí não consegue, é incapaz. Nada na minha vida dá certo. Nada na minha vida funciona. Por que está plantando tanta palavra de derrota? Quando Deus diz que eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Posso passar por crise, posso passar por abundância, posso passar temporadas de fartura, posso passar temporadas de escassez. Eu posso, porque é Ele que vai me dar força, Ele que vai me levar, Ele que vai me ajudar, Ele que vai estar comigo, Ele que vai suprir, Ele que vai fazer aparecer os rios do deserto. Se Deus diz sim, por que é que eu vou ficar dizendo que não? Ah, ok, quando eu era criança, irmão, vamos parar com essa história, tanta infantilidade, mudar nossa mente? Vamos fazer aqui agora uma cura coletiva. Chega de desculpas da infância, porque as mamães têm culpa de tudo. Em nome das mães, eu peço perdão a todos vocês, filhos. Mamãe erra, mamãe falha. Mamãe tem hora que é um problema, perdoa a mamãe, levanta e vai viver a vida. Perdoaram a mamãe? Gente, perdoaram a mamãe? Levanta a mão. Amém, perdoa a mamãe. Irmãos, tudo é culpa da mãe. Não avança hoje porque minha mãe disse que eu era burra. Prova que ela estava errada. Escolheu o vaso para casar. Tu que escolheu o vaso. A mãe disse, minha filha, presta atenção. É isso que eu te digo, minha filha. Olha para o outro lado. Mas tu diz, é tão bonitinho, tão lindo. Minha filha, presta atenção, minha filha. Mãe, eu amo. Maravilha, glória a Deus. Tu escolheu, casou. Dá errado na frente. Mamãe disse, por que você não prova a mamãe que mamãe estava errada? E diz, vai dar certo meu casamento? Eu vou mostrar a mamãe que é o genro que ela pediu a Deus e não sabia que ali era resposta de oração, só estava incubado, mas ia nascer. Por que não mostrar a mamãe? É mais fácil culpar a mamãe a desgraça, a derrota, o limite, a estagnação, do que dizer, vou viver uma vida diferente, mamãe. Vou te mostrar que eu posso, vou te mostrar que não há limite, porque eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, foi formada à imagem e semelhança de Deus. Vamos parar de botar desculpa em circunstâncias. A inteligência em você. Pastora, mas eu sou meia lerdinha, não tenho sabedoria. A Bíblia diz que quem não tem pede que Deus dá. Não está pedindo por quê?
Pede que Deus dá. Pede com fé, pede crendo. Deus é capaz de me dar. E a Bíblia diz que Ele dá muito mais além da medida que você está esperando. Deus dá. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Irmãos, eu tenho pedido ao Senhor, eu quero as nações com herança e eu quero que ela venha trazendo os seus príncipes e os seus tesouros. É a Bíblia que manda eu pedir. Estou pedindo, no dia que chegar aqui, ninguém me julgue. Se quiser me julgar, também não estou nem aí. Contanto que quem me deu foi Deus, não foi você. Mas a gente quer, irmãos, estar presa à miséria, à escassez, à falta de pão, a limites. E a nossa mentalidade, irmãos, nos impede de viver bênçãos. Ano passado, fiz 28 anos de casado. 28, não, 27, sei lá. Não sei se foi com 27 ou foi 28, porque eu não sei se a história foi nos 27 ou nos 28. Enfim, eu pedi ao meu marido uma bolsa, mas não era uma bolsa qualquer. Eu queria a bolsa. Eu disse, amor, tu me dá uma Louis Vuitton? Aí ele engoliu em seco e diz, louvado seja Deus, mais caro que o carro de David. Te dou. Olha eu com a promessa de uma bolsa. Viajamos para uma conferência. Quando chegou lá, eu disse, amor, tu vai me dar bolsa? Vou. Vou, Rejane, te dar bolsa. E eu, mentalmente, fazendo os cálculos dos cartões de crédito, não havia limite para comprar bolsa. Enfim, amor, tu me dá bolsa? Dou. Aí eu caí na besteira de dizer, tu vai me dar bolsa até quanto? Porque eu queria fazer uma programação do pagamento das contas. Ô irmão, a gente pede mal. Não recebe porque nem acredita no que você pede. Eu não recebi a bolsa. Porque ele disse, tu quer valor? Rejane, vá comprar tua bolsa sem valor, entre na loja, escolha a bolsa porque eu estou te dando, não pergunte nem o valor. Aí ele ainda disse mais, faz o seguinte, entra na loja, olha a bolsa e diz para a vendedora, meu marido vem aqui, vai pegar esta bolsa. Irmãos, eu não acreditei que o meu marido ia pegar a bolsa. Eu entrei na loja, não tive coragem de perguntar o preço das bolsas. Porque eu tinha entrado na internet e tinha checado os preços da bolsa. E peguei o preço da bolsa, fiz a conversão em real. Eu disse, não dá. Agora não. Aí entramos na loja com o valor que ele me deu. Irmãos, não tinha nada na loja com o valor que ele me deu. Aí eu perguntei a ele, amor, vai acumular para o meu aniversário? Já que não deu agora, que quando chegar no meu aniversário, acumula com esse valor. Com o valor, ele não. Você vai comprar sua bolsa nesse valor. Não tinha bolsa nesse valor. Eu perdi porque eu falei demais. Perguntei demais. Investiguei demais. Queria saber demais. Irmãos, eu tenho que descansar em quem descansa em Cristo. Deixa ele pagar a conta e eu viver com minha bolsa Louis Vuitton caminhando por aí. Quero nem saber. Mas não deu certo. Porque a gente investiga demais. A gente quer saber o que não nos compete saber. Sou eu que ia pagar? Não, eu pedi a ele. Ele disse que ia me dar o bolso. Quem conhece é ele. Mas eu me achei mais esperta que ele. Eu me achei superior à capacidade dele de me dar. Eu analisei o que é que ele podia, baseado no que eu sabia, e perdi a bênção. Toda vez que você vai a Deus, baseado em quem você é, você perde a bênção. Toda vez, estou dizendo do lado de cá, que você for a Deus, com base na sua estrutura de vida, com base em quem você é, com base na sua inteligência, com base na sua capacidade, com base na sua conta bancária, com base no seu rol de influências, você está perdido. Toda vez que você for a Deus, vá com base nele. Eu sei que tu tudo podes. Senhor, eu sei que tu tudo podes. Senhor, eu sei que tu tudo podes. Nenhum dos teus planos, nenhum dos seus projetos são frustrados. Senhor, eu sei, por saber, eu chego até a tua presença. Eu sei que tu tudo podes. E aquele povo disse, não dá não. Sou incapaz. Josué e Caleb rasgaram as vestes. Irmãos, pensa no desespero de alguém tentando convencer que você é capaz.
É como se chegasse Carol para mim e dissesse, pastor, eu não tenho capacidade de cantar. Eu disse, menina, você pode. Menina, você vai adiante. Menina, vai vir um som só de Deus sobre a sua vida. Você será mais conhecida do que a United. Você vai adiante, você vai avançar. Não, pastor, não posso, eu sou limitada. Não tem nem banda, não tem nem não sei o quê. Menina, Deus vai te abençoar, Deus vai te ungir. Somente guarda o teu coração nele. O Senhor vai falar contigo. Fica esperta, fica alerta. Deus vai te guiar, Deus vai te direcionar. Irmãos, Deus vai fazer. Aí eu olho, mas como? E o desespero de Josué e Caleb os fizeram rasgar as roupas para tentar convencer uma multidão de que Deus pode. Veja que forma de chamar a atenção de alguém para que Deus pode. Não vou rasgar minhas roupas não, viu, Carol? Deus pode. Tu crê logo, menina. Deus pode. Deus pode. E qual foi a reação do povo? Querer matar quem estava dizendo que Deus pode. Que coisa triste, irmãos, é quando a gente começa a murmurar e dizer assim, a santinha, a santarrona só quer ser com essa história de que Deus pode. Ela não conhece metade da minha história, nunca comeu 1 quilo de sal comigo, não conhece quem é a minha benção, que nem bênção é benção. E queremos destruir quem está dizendo Deus pode. Confia em Deus. Confia em Deus. Se for colocada à prova, confia em Deus. Deus pode, Deus vai fazer. Aí quando quiseram matar Josué e Caleb, Deus aparece e disse, que palhaçada é essa? Irmãos, a versão, o pastor de vez em quando me chama a atenção, que ele diz, não tá isso não está na Bíblia. Regiane, eu concordei com sua palavra, mas isso não está na Bíblia. Eu disse, olha, eu vou começar a dizer ao povo aqui agora, nova versão, Regiane e Neiva. Deus aparece dizendo assim, que palhaçada é essa? Que história é essa de dizer que eu não posso nem cuidar de vocês, nem dos seus filhos, nem das suas esposas? Que história é essa de dizer que eu não sou capaz de cumprir a minha palavra? Quem vocês pensam que são para duvidar da minha palavra? Quer saber de uma? Como você disse que seria na sua história, vai acontecer. E para provar você que eu posso, os seus filhos vão viver o que você deveria viver, você não. Preste atenção, irmãos. Deus diz, como você falou, como você disse que seria na sua história, vai acontecer. O que é que você tem falado que sua história vai ser? Elias enfrenta umas lutazinhas. De repente diz a Deus, ai, quero morrer. Aí foge, Deus aparece para ele e diz assim, ô bênção, tu quer morrer? Joia. Unge Jeú rei, chama Eliseu, unge ele no teu lugar e vem comigo para a glória. Precisava, irmãos, essa agonia de quero morrer. Quero morrer, quero morrer, quero morrer. Tu morre, bênção, porque Deus te leva. Deus não tem história de não ouvir o que você falou, não. Ai, Deus, quero morrer, porque virou sorte ou azar. Deus diz, ok, encurtados serão os teus dias. Eita, que tem gente aqui dizendo, Jesus, foi brincadeira. Quero morrer coisa nenhuma. Teve uns dias, um tempo atrás, que todos os dias eu chorava cansada. Pense, irmãos, que havia um cansaço em mim, mas um cansaço da minha mente. Tinha um assunto que rodava, que rodava, que rodava, que rodava e não saía de lugar. Eu vinha para a igreja, eu cantava, eu orava, eu chorava, eu clamava a Deus, eu falava em línguas, e o assunto rodava. Eu falava em línguas e o assunto rodando. Eu repreendia em línguas o assunto rodando. E eu clamava. E quando Davi perguntava, chegava em casa, Regiane, o que é que você tem? Eu disse, eu não sei, eu estou cansada. Aí um dia eu fui ler a Bíblia, eu vi essa história de Elias. Eu disse, sabe de uma que eu não estou cansada, coisa nenhuma. Eu estou boazinha.
boa toda, como diz meu pai, como dizia meu pai. Estou boa toda. A história, estou cansada, daqui a pouco Deus me diz, então venha descansar na glória. Quero não. Vai que Deus diz. Eu parei ligeirinho, irmãos, com essa história de ficar declarando cansaço, estou cansada. E Davi dizia, cansada de quê? E eu não queria nem dizer a ele qual era o assunto que estava martelando minha mente, porque eu já tinha comentado algumas vezes, e ele não tinha encontrado nenhuma brilhante solução, mas o assunto estava ali e estava me martirizando. E eu só dizia para ele, estou cansada, não aguento mais pensar sobre isso, não aguento mais investigar sobre esse assunto, e eu estou cansada. Aí eu voltava, daqui a pouco ele perguntava de novo. Aí quando eu estava lendo, eu disse, sabe de uma, que quem espera no Senhor renova as forças, corre e avança. Cansaço foi embora em 2 minutos, irmãos. Tudo que a gente precisa é uma sacudida de Jeová. Cuidado com suas palavras. Davi, no Salmo 141, versículo 3, clama a Deus assim, põe guarda na minha boca. Ponho guarda na minha boca. Provérbios, eu não lembro agora exatamente qual é o endereço, mas vocês leem Provérbios todos, vocês vão descobrir, diz assim, quando um pensamento ruim chegar à sua mente, põe a mão na boca. 32, segundo o abençoado. Quando um pensamento ruim, quando uma ideia ruim, quando uma insinuação de uma situação ruim apresentar na sua mente, põe a mão na boca. Não declara, não profetiza, não libera. Pelas suas palavras você será justificado ou condenado. As suas palavras são vida. Cuidado com as suas palavras. Vamos viver um novo nível de bênção e de favor de Deus. Vamos viver um novo nível na nossa história. Vamos viver um nível onde vamos sair do conforto, onde seremos desafiados em níveis e em estruturas que nós não experimentamos antes e não estamos acostumados a fazer. Vamos ser desafiados em determinadas situações onde não nos agrada envolvimento físico nem emocional, tampouco financeiro, mas serão necessários para o nosso avanço, para o nosso progresso. Avante, caminhe, levante-se. Deus está contigo. Nessa nova etapa, não é para você morrer aqui, não é para você ser destruído aqui, não é para você ser envergonhado aqui. Na nova etapa da sua história, é uma etapa de conquista, é uma etapa de desfrutar de prazeres, é uma etapa de desfrutar da bênção na integridade, de desfrutar verdadeiramente a promessa que Deus deu a você. Qual foi a promessa que Deus deu a você? Descobre. Abraça. Clama. Irmãos, eu tenho uma lista de todas as áreas da minha vida. Para cada lista dessa área, eu corri para a Bíblia e procurei uma promessa. Um rema de Deus. E eu vivo esses remas, eu vivo essas promessas. E eu prossigo por essas promessas. Eu clamo por essas promessas. Sem duvidar de que Deus é capaz de fazer valer na minha vida a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus é capaz. Ainda que eu não esteja vendo nada, Deus já fez. É como o pastor pregou dias atrás. É a semente que foi colocada embaixo da terra. Você não viu ainda, mas ela já começou a germinar. Você não viu ainda, mas as raízes já começaram a nascer. Você não viu ainda, mas o pequeno broto já começou a sair, quer romper a estrutura da terra para aparecer. Você não viu ainda. Deus já fez. O problema não é Deus. É você querer ver o que ainda está germinando. Não duvide. Creia em Deus. Creia que Ele é capaz.
O braço dele não encolheu de uns anos para cá. O poder dele não diminuiu de uma década para cá. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será para sempre o mesmo Deus. Forte, poderoso, invencível, que não dorme, que não cochila, que não descansa, que não tem preferências, que o desejo é abençoar todos. Confia nele. Guarda a tua boca. Não perca as suas bênçãos por querer investigar como, quando. Não seja tolo como eu fui. Segura a tua bênção. Segura a promessa. Segura o que Deus tem para você. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você. Alguém de vocês sabe a canção Se a Tua Fé Provada For? Vou cantar de novo. Estou muito engraçadinha. Se a tua fé provada for e te esquecer do teu Senhor, necessitando de um Salvador. Eu acho que nada conhece. Eu vou passar para as meninas o meu playlist. Enfim, se a fé provada for e você necessitar de um Salvador, o que a canção diz é: não duvides para vencer. Para vencer, eu não posso duvidar de que Deus é capaz. Não duvide nunca da capacidade de Deus. Não questione nunca o tempo nem a hora. Segura firme nas promessas que não falham, que se cumprirão na sua vida. Não queira morrer no deserto, porque olha para você. Não olha não, porque a gente não passa de pó e cinza. Não olha para a sua estrutura não, porque não é nada. Sabe aquele famoso zero, que a gente diz que é, contanto que a gente tenha o dígito 1, começando, e a gente termina o zero, quanto mais zero tiver ao meu lado, melhor. Contanto que Cristo seja o dígito 1. Não importe se você é o zero, não. Cristo está ao seu lado e Ele é o 1. O 1 perto do zero já se transforma em 10. Se tiver mais outro zero junto de você, já se transforma em 100. Mais um 0.000. Contanto que Cristo seja um 1. Não quero ser outro dígito, não. Não se sinta diminuído, porque Cristo é que é a nossa força. Cristo é que nos fortalece. Cristo é que nos dá poder para vencer. Cristo é que está ao nosso lado e Ele não perde batalhas. Cristo, Cristo, Cristo. Ele. Razão da sua história, razão da minha história. E através dele já vencemos. Através dele já somos conquistadores. Guarda a tua língua. Guarda a tua boca. Não te precipites com a tua boca em lançar palavra nenhuma contra a bênção de Deus sobre a sua história, sobre a sua vida. Ele habita em você. O Espírito Santo de Deus está em você. Você não é qualquer um. Você não é qualquer pessoa. Você é morada do Altíssimo. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos.
Queremos pedir ao Senhor que nos perdoe por toda palavra tola, toda palavra impensada, toda declaração sem sentido que nós lançamos contra nós mesmos, contra a história da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que nós permitimos que de nós mesmos fluísse a palavra que paralisaria a nossa bênção, a nossa caminhada, que nos deixaria estagnados, correndo, rodeando uma montanha por anos e anos, para ver se através de um castigo aprendemos alguma coisa, tiramos uma lição de que Deus é capaz, de que Deus pode. Perdoa-nos. Perdoa-nos, porque olhamos tanto para nós. Perdoa-nos, porque olhamos tanto para a nossa capacidade, para a nossa inabilidade, para o que disseram que nós éramos. Escutamos e cremos em tantas palavras de derrotas e temos guiado os nossos dias através dessas sentenças malignas. Quando o que o Senhor diz para a gente é que éramos amados e com um amor eterno éramos escolhidos, separados, nação santa, sacerdócio real, povo eleito, escolhidos. Perdoa-nos por acreditar que éramos nada, não podíamos nada e que seríamos os responsáveis por estabelecer a bênção e o favor na nossa história. Esquecemos que é o Senhor a razão de tudo, é o Senhor o motivo de tudo, é o Senhor o tudo em nós. Espírito Santo, nos ajuda, colocando em ordem agora a estrutura do nosso pensamento. Que haja uma disposição agora em cada um de nós, teus filhos, em mudar a nossa história, mudando os nossos pensamentos, anulando, destruindo, substituindo a palavra de derrota pela palavra de vitória que já foi liberada a nosso respeito. Ajuda-nos, Espírito Santo, a como Paulo orientou aos Colossenses, pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas promessas de Deus e não nas incapacidades. Ajuda-nos, porque tem sido difícil sozinho. Não nos deixa passar despercebidos a tua presença em nós, o teu agir em nós. Que possamos ser fortalecidos a cada instante pelas tuas promessas, que possamos ser alimentados a cada momento pela tua promessa, e que a partir de agora o nosso vocabulário sofra a transformação necessária para validar a tua palavra e o teu favor sobre nós. Declaramos o quanto nós te amamos, Senhor, mais uma vez, e o quanto nós precisamos de ti. Bendito seja na nossa história, hoje e sempre. Glória a Deus. Se você recebe a palavra do Senhor e crer na oração, dê um aplauso forte àquele que vive e que reina para todos sempre. Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, e Ele nunca falhará. Confia em Deus, e a negra nuvem passará. Só não duvides,
Levante, conquiste. Deixa as desculpas para trás. O que passou, passou. Tempo de conquista. Tempo de esforço. Tempo de trabalho, tempo de coragem. Tempo de colocar a mão na massa para ver os resultados de Deus na nossa história. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um de vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o rosto e vos dê a paz. Um beijo no coração e até sábado às 19 horas no culto do Next, culto dos jovens aqui. Todos vocês aqui venham juntos celebrar e dançar na presença do Senhor.